Questão número 11, meu querido aprovado. Continuando aqui, modelos atômicos, né? Em estrutura atômica. Uma questão do FT 2025-1, que fala o seguinte. Sobre seus modelos atômicos, assinale a incorreta. Então vamos lá. O modelo atômico de Dalton é o único que não possuía o conceito de cargas elétricas no átomo. O átomo atômico, o modelo atômico de Dalton é uma bola de bilhar. Então não tinha carga o átomo dele. Então era com um cargo átomo, era um átomo neutro, tá? Então essa aqui é verdadeira e aqui é que marca incorreta. Os modelos atômicos desenvolvidos no século XIX foram os modelos de Dalton, Thomson e Rutherford. O modelo de Dalton, ele foi ali em 1808. O de Thomson foi em 1800, já foi no final do século, 98. O de Rutherford foi em 1911. E o de Rutherford-Bohr, ou de Niels Bohr, foi ali em 1913. O Sommerfeld não fez modelo atômico, o conceito dele foi das órbitas dos elétrons, né? Órbita elíptica. Então você observe que um foi no século XIX e outro já foi no século XX, então a incorreta, letra B. Questãozinha fácil, viu? Questão número 12, meu querido aluno. A questão do FT 2025. Uma questão de equação de Clapeyron, tá? Ele fala o seguinte: o monóxido de nitrogênio pode formar o óxido nitroso e o dióxido de nitrogênio. Então tá aqui a reação. Em um recipiente isolado, uma amostra de monóxido de óxido nitroso se decompõe em dióxido de nitrogênio, em monóxido de dinitrogênio, ou óxido nitroso, né? Então, o monóxido de nitrogênio em óxido nitroso e em dióxido de nitrogênio. A um volume constante, a uma temperatura de menos 73 graus Celsius, temperatura inicial, e a temperatura final 27. Como a gente já sabe que a gente não faz cálculo com graus Celsius, então eu vou passar para Kelvin, lembrando que Kelvin é igual a 273 mais graus Celsius. Então, 273 mais o grau Celsius, 273 menos 73, então aqui vai dar 200 Kelvin. E o 27 aqui, 273 mais 27 vai dar 300 Kelvin. Presta atenção na questão, que ele fala o seguinte: qual é a pressão final, qual é a relação entre a pressão final e a pressão inicial? Analisar correta. Então a gente já fez essas continhas, vamos lembrar, né? A equação geral dos gases, ou a equação de Clapeyron é pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes R vezes T. Quando você faz uma relação, aí você pode ter o seguinte, ó. Você pode dizer que a pressão inicial vezes o volume inicial, eu vou chamar de 1, tá? Inicial, e 2 a final. Sobre a pressão final e o volume final é igual ao número de mols inicial vezes R, que é a constante dos gases, vezes a temperatura inicial, sobre o número de mols final vezes R vezes a temperatura final. Bacana? O que eu posso cortar aqui? Ah, Sandra, eu posso cortar aqui, ó, o R, que é a constante dos gases, e o volume, porque ele me falou que o volume é constante. Então, beleza. E eu quero saber qual é essa relaçãozinha aqui, ó. No caso, a pressão final igual à pressão inicial. Beleza. Se a gente olhar quantos mols eu tenho aqui, no início eu tenho só o monóxido de nitrogênio. Então, eu tenho 3 mols dele. Depois ele vai se decompor e vai se transformar em N2O e NO2. Um mol desse cara e um mol desse. Então, no final, eu tenho um total de 2 mols. Então, o número de mols inicial é 3. O número de mols final, 2. A temperatura inicial é 200 Kelvin. E a temperatura final é 300. Opa, quando você substituir os, os números, você vai ter isso aqui, ó. 3 vezes 200, 600. E 2 vezes 300, 600. Então, 600 sobre 600 vai dar 1. Então, eu posso dizer que a pressão inicial sobre a pressão final é igual a 1. Logo, a pressão final
é igual à pressão inicial e vice-versa. Letra D. Olha que bacana. Questão, meu querido aluno, número 3 do nosso material, uma questão do FT 2025-1. Questão ainda de termoquímica, calor de formação e combustão, que ele fala o seguinte: para a determinação de entalpia padrão de formação do etanol, tá aqui o etanol, foram queimados 0,46 gramas de etanol em um calorímetro. O calor liberado foi determinado. O calor liberado foi determinado no valor de 13,68 kJ. A reação de combustão de etanol abaixo. Então tem aqui o etanol. Você observe que eu não tenho o calor aqui, né? Eu não tenho aqui o ΔH de combustão. Eu não tenho, mas eu posso achar. Como eu posso achar, Sandrão? Porque ele falou o seguinte, ó, quando eu queimei 0,46 gramas de etanol, eu liberei 13,68. Então, quando eu queimei aqui, ó, 0,46 gramas de etanol, eu liberei, negativo, né? 13,68 gramas. Continuando aqui na questão, ele fala o seguinte, ó, dados, ele me dá aqui o ΔH de formação do CO2, da água, tudo certo. E com base nos dados, assinala a alternativa com valor de entalpia padrão de formação do etanol. Opa, eu quero então o calor de formação do etanol. Olha só, uma das maneiras de você achar o ΔH de formação é sabendo que o ΔH de uma reação, não importa qual seja, eu tenho isso aqui, ó. O ΔH de uma reação é igual à entalpia do produto sobre a entalpia do reagente, beleza? Então eu posso substituir isso aqui por isso aqui, ó. Eu posso dizer que o ΔH de combustão é igual a entalpia do produto. Quem está no produto? CO2 e água, Sandro. CO2 e água, bacana. Então vai ser, vou abrir um colchete, tá? Então, quanto é a entalpia do CO2? Tá aqui, ó. 393,5. Então eu tenho aqui isso por mol, ó, por mol. Só que aqui eu tenho quantos mols? 2, Sandro. Então vai ser 2 vezes menos 393,5. Tudo certo. Mais, no produto ainda tem água e 3 mols. Quanto é que vale cada mol de água? 286. Então vai ser 3 vezes menos 286. Bacana. Menos a entalpia do reagente. Observe que ele não me deu a entalpia do CO2. Se ele não me deu a entalpia do CO2, não, desculpa, do O2. Se ele não me deu a entalpia do O2, é porque a entalpia do O2 é zero. É o calor de formação, a entalpia de padrão, que é o estado mais abundante daquele elemento químico, é sempre igual a zero. Mas eu quero saber no reagente sobrou quem? O álcool. Então agora menos a entalpia de formação do álcool, do C2H5OH. Bacana? Tudo certo? Beleza. O que é que está faltando aqui? Eu tenho duas incógnitas, mas essa incógnita aqui, ó, eu posso achar. Por quê, Sandrão? Porque por essa reação eu estou vendo aqui que foram queimados 1 mol de etanol. E quanto é que vale 1 mol de etanol? 46 gramas. Opa, presta atenção. Se para 0,46 gramas eu libero 13,68, desculpa, eu coloquei gramas aqui, né? Aqui é quilojoules. Quilojoules, quando eu tiver 1 mol desse cara, e lembrando que 1 mol tem 46 gramas, eu vou liberar quanto? Cara, você podia botar um X aqui e fazer meios extremos. Mas se você observar que aumentou em 100 vezes, 0,46 para 46 aumentou em 100 vezes. Então aqui também vai aumentar em 100 vezes. Então vai ser aqui 13 negativo, né, porque liberou.
menos 1.368. Então aqui é o que vale a 1.000 menos 1.368. Aí, meu fera, agora é só multiplicar aqui, ó, 2 vezes mais com menos, menos, 2 vezes 393,5 vai dar 787, mais com menos, menos, 3 vezes 286 vai dar 858, menos o calor de formação do álcool. Olha que bacana. Então, Sandrão, como é que fica agora? Então, vamos lá. Eu vou abaixar um pouquinho aqui a próxima questão, tá? Vai ficar no vídeo só essa aqui. Então, o que é que a gente tem aqui? Acabou a química, cara. Agora é matemática de basic. Vou passar para lá a entalpia de formação do álcool. Entalpia de formação do álcool vai ser igual a menos 787 menos 858. Observe que era menos, eu passei para cá, ficou mais. Mais, vou passar o 1.368 para cá, fica mais, né? 1.368. Quando você fizer essas continhas básicas, você vai encontrar menos 277 quilojoules por mol. Eu acho que eu estou na frente aí, né, galera? Então vamos lá. Beleza? Então, depois que eu fiz essa continha, você vai aqui agora, ó. Letra C. Questãozinha bacana. Letra C aí no nosso material. Ok? Vamos fazer agora, meu querido fera, a quinta questão do nosso material, com a questão do FT de 2025, do assunto de cinética, né? Fatores que alteram a velocidade da reação. Considere as afirmativas que seguem sobre os fatores que afetam a velocidade da reação. Primeiro, o aumento da área de superfície dos reagentes causa um aumento da velocidade da reação. Sim, verdadeiro. Bom, vamos lembrar aqui rapidão, né? O que aumenta a velocidade da reação? Superfície de contato, aumento da concentração dos reagentes, aumento da temperatura, aumento da pressão e a presença de um catalisador. Então, a gente pode dizer aqui, ó, que a redução da temperatura causa a redução da velocidade da reação. Sim, se eu diminuir a velocidade da reação, se eu diminuir a temperatura, eu vou diminuir a velocidade da reação, já que o aumento provoca o aumento da velocidade da reação. Sabendo que 1 e 2 é verdadeiro, eu já eliminava, ó, essa, porque ele quer as corretas. Eu já eliminava essa aqui também. E já eliminava a D. Correta é a letra A. Cara, você ganha um tempo danado nas questões da UFT. Isso vale também para Unitins. Que questões assim de saber qual a opção verdadeira, correta, já faz logo algumas, já olha a alternativa e vê se você dá para matar a questão. E a gente já matou a questão. Então vamos lá, mas vamos conferir as outras, né? O aumento da energia de ativação causa o aumento da velocidade da reação. Não. Quanto menor, isso aí que você já sabe, né? Energia de ativação e velocidade da reação. Qual é a relação entre elas? Se eu diminuir a energia de ativação, eu aumento a velocidade da reação. A redução da concentração dos reagentes causa redução. Porque se eu aumentar a concentração, eu aumento a velocidade. Então, se eu diminuir a concentração, eu diminuo a velocidade. Para uma reação em fase gasosa, a redução do volume do sistema causa uma redução na velocidade da reação. Uma coisa importante. Vamos supor que você tem um recipiente aqui, tá? Assim, ó. E você tem um êmbolo aqui dentro, tá? Só a título de conhecimento. Aqui dentro você tem um gás. Então você tem lá as partículas dos gases aqui. Então eu tenho um determinado volume. Se esse êmbolo abaixar, vamos supor que esse êmbolo desça até aqui. O que aconteceu? É igual uma seringa. Você pega a seringa, aperta a seringa, você tampa o bico da seringa, tá? Sem agulha, por favor, tá? Você aumenta aqui, ó. Então o que vai acontecer? Você está aumentando a pressão, o volume está diminuindo. Então, se você aumenta a pressão, o volume diminui. Então, para sistemas gasosos, se você reduz o volume, você aumenta a pressão. Se você aumenta a pressão, você aumenta a velocidade da reação e não diminui. Por isso que o quinto está errado. Então, tá aí.
Quinta questão de cinética, fatores que influenciam na velocidade da reação, letra A. Questão, meu querido aprovado, 14 do nosso material, uma questão do FT 2025-1, uma questão de deslocamento do equilíbrio, do assunto de equilíbrio químico, né? Adição de ácido nítrico concentrado em um fio de cobre metálico produz o gás dióxido de nitrogênio. Se essa reação for feita num sistema fechado, com um balão volumétrico, o dióxido de nitrogênio forma o gás tetróxido de nitrogênio, conforme a reação. Vamos analisar. Ele é castanho quando eu tiver uma grande quantidade de NO2. E ele vai se tornando incolor quando eu tenho uma concentração de tetróxido de nitrogênio. Só que ele me diz aqui, ó, que o ΔH é menor que zero. ΔH menor que zero, a reação é exotérmica. Mas eu quero chamar a atenção para você o seguinte. Tá vendo essa setinha aqui? Geralmente todos os professores, a de cima coloca no sentido para a direita e a setinha de baixo para a esquerda. Eu mesmo faço isso, né? Mas eu quis deixar igualzinho como vem na prova, para você entender o seguinte. Ó. O sentido de cima, geralmente para a direita, é o direto e o de baixo é o inverso. Só que aqui, como a setinha de baixo está... A setinha para a direita está embaixo, então é o sentido direto e o de cima é inverso. Sandra, mas isso é importante? É, porque se o ΔH é negativo, quer dizer que o sentido direto, preste atenção, é exotérmico. E o sentido inverso é endotérmico. Bacana? Então, embaixo, para a direita. Então, agora a gente tem o seguinte, ó, colocando aqui na setinha aqui, para a direita é exotérmico e para a esquerda é endotérmico. Quem determina se o sentido direto é exotérmico e endotérmico é o ΔH, tá? E aí ele completa aqui, ó. A partir do equilíbrio apresentado, assinale a opção incorreta. Ele quer a incorreta, meu querido aluno. Então fala o seguinte, ó. Quando um balão volumétrico contendo uma mistura em equilíbrio é resfriado, a intensidade da coloração castanha diminui. Então vamos lá. Se eu pegar resfriado, né? Resfriado quer dizer que a temperatura vai diminuir. Deixa eu aumentar aqui o quadradinho. Quer dizer que a temperatura aqui vai diminuir. A temperatura diminuindo favorece o sentido exotérmico, ou seja, para a direita. Para a direita, quem está à direita? À direita está o tetróxido de nitrogênio, que é o quê? Incolor. Então, à medida que vai ficando incolor, o castanho vai diminuindo a sua coloração. Verdadeiro. Lembrando que ele quer a incorreta. Segundo, se uma mistura em equilíbrio for transferida para um sistema fechado com um volume maior, na mesma temperatura, haverá intensificação da coloração castanha pela formação de mais N2. Então vamos aqui, vamos pegar essa partezinha aqui. Ó. Se eu transferir para um volume maior, quer dizer o quê? Quer dizer que a pressão vai estar diminuindo. Presta atenção. A pressão vai diminuir. E quando a pressão diminui, você desloca no sentido de maior volume. Presta atenção. Você não como é que eu vou saber quem é o maior ou menor volume? É fácil. É só somar o número de mols. Quantos mols tem aqui? 2. Então quer dizer que no reagente eu tenho 2 volumes. Quantos mols eu tenho aqui? 1. Então quer dizer que no produto eu tenho 1 volume. Opa! Então se eu diminuir a pressão, eu desloco no sentido de maior volume. Então eu vou deslocar para a esquerda. E o que é que eu tenho à esquerda? O N2. Então a cor castanha ela vai sobressair. Então é verdadeiro. A letra C é muito bacana, que ele fala o seguinte, ó. Ocorre um aumento no valor da constante de equilíbrio quando o balão contendo a mistura em equilíbrio é aquecido. Então a gente já sabe que se eu aquecer a temperatura, preste atenção, foca no gordinho que é sucesso. Se eu aumentar a temperatura, se eu diminuir, eu favoreço o sentido exotérmico. Se eu aumentar, logicamente, eu favoreço o sentido endotérmico. E nesse caso, o sentido endotérmico está para a esquerda. Quem está na esquerda? N2.
2O. Eu vou ter mais dióxido de nitrogênio do que tetróxido de nitrogênio. E qual é a fórmula da constante, né, do Kc? Beleza? Toda constante é concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. É uma divisão, meu querido fera. Então, olha só. Meu querido aluno, foca no Sandrão aqui agora. Se eu aumentar a temperatura, eu vou favorecer o sentido endotérmico, ou seja, para a direita. Eu vou aumentar a quantidade de reagente. Beleza? Aumentando a quantidade de reagente, logicamente, eu vou diminuir a quantidade de produto. Pô, divisão. Se o número de cima começa a diminuir e o número de baixo começa a aumentar, logicamente a tendência é que essa divisão vá diminuindo, não vá aumentando, certo? E ele falou aqui aumentar. Então, eu quero a incorreta, seria a correta a letra C. Bacana? Fazendo a outra aqui, né? Um aumento da pressão sobre o equilíbrio sistematizado promove o aumento da concentração de N2O4, diminuindo a intensidade da coloração castanha. Beleza, tudo certo. Se eu pegar a pressão em relação ao equilíbrio, se eu aumentar a pressão, eu desloco no sentido de menor volume. E aí você já sabe, para saber qual é o lado que tem maior ou menor volume, é só somar o número de mols das substâncias gasosas, só das gasosas. Eu vou deslocar para a direita. E quem é que está à direita? O tetróxido de nitrogênio, que ele vai ficando incolor. Então, vai diminuir a intensidade da castanha, da cor castanha, tá bom? Letra C. Questão número 10, meu querido aluno. Questão de isomeria 2015-1, questão da FT. Os seguintes a seguir são apresentados os seguintes compostos. Ele me dá aqui vários compostos, 10 compostos, né, na verdade, 10 compostos. E ele faz algumas afirmativas. E essas afirmativas que a gente vai ver se está correta ou não. Quanto o tipo de isomeria nas moléculas apresentadas são feitas as seguintes afirmativas. Composto 1 e 2 são isômeros de função e os compostos 3 e 4 são isômeros de cadeia. Primeiro, para ser isômero tem que ter o mesmo número de carbonos. Então vamos ver aqui, ó. Quantos carbonos tem aqui, ó? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Desculpa, o mesmo carbono não, mesma forma molecular. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 3 com 2. 5 com 2, 7, 1, 8. 3 com 2, 5. E com 3, 8. E um oxigênio, beleza. O composto 1 e o composto 2 têm a mesma fórmula molecular. Esse cara aqui, observe que tem um OH ligado a um carbono saturado. Então esse cara aqui é um álcool, beleza. E esse cara tem um oxigênio de carbonos. Então esse cara é um éter. Sim, são isômeros. De quê? De função, porque mudou a função orgânica. Aí ele fala que o 3 e o 4 são isômeros de cadeia. Primeiro você vai ver que os dois são alcanos, né? Por que são alcanos, Sandrão? Porque só tem ligação simples. Quantos carbonos eles têm? 1, 2, 3, 4. E o outro? 1, 2, 3, 4. Opa, são alcanos, mesmo número de carbonos, então pode ter isomeria. Que tipo de isomeria é essa? Vamos analisar aqui, ó. Observe que essa cadeia não tem ramificações, né? Ela é uma cadeia normal, ó. É uma cadeia normal. Aqui não. Aqui quando chegou aqui, ó, eu tive uma ramificação para cima. O que é que está mudando aqui? O que está mudando aqui é a isomeria de cadeia. Aqui é uma cadeia normal, aqui é uma cadeia ramificada e são isômeros planos, por quê? Porque tem a mesma forma molecular, porém forma estrutural diferente. Então você tem aqui, o primeiro ele já é verdadeiro. Se o primeiro é verdadeiro, eu já elimino a letra D, ó. Beleza? Segundo, 3 e 4 são... Os compostos 3 e 4, assim como os 5 e 6, são isômeros de cadeia. O 3 e 4 eu sei. Agora, o 5 e o 6, vamos ver. Quantos carbonos eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, beleza. E aqui é quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, na verdade, tem um carbono aqui, mas eu acho que ele esqueceu de colocar um 3 aqui, ó. CH3,
CH3. Beleza. Ah, Sandrão, é isômero de posição. Ó. Se você contar aqui, ó, 1, 2, eu tenho um radical. Todos dois em alcano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O nome desse cara seria 2-metilhexano. Mas lembre-se que se você contar aqui do lado de cá, você vai contar da extremidade mais próxima do radical, do grupo substituinte. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, eles são isômeros. São dois alcanos com o mesmo número de carbono. Só tem um problema. Qual o problema? Aqui, o radical metil está no segundo carbono. Aqui está no terceiro carbono. O que eu tenho aqui é a isomeria de posição. Eu mudei a posição de um radical. Quando eu mudo a posição de um radical ou de um grupo substituinte, que é a mesma coisa, tá? Ou de uma dupla ou de uma tripla, isso é isômero de posição, não é isômero, como ele falou aqui, de cadeia. 5 e 6 não são isômeros de cadeia, então isso aqui é falso. Se ele é falso, eu já elimino a letra C aqui, ó. Vamos para o terceiro. Ele falou que o terceiro, os 5 e 6 são isômeros de posição, correto, verdadeiro. Empatou aqui, ó, 3 e 3, 4 e 4. Se eu fizer o 5, eu respondo. 9 e 10 são isômeros de posição? 9 e 10. Será que são isômeros de posição? Primeiro vamos lá. Eu estou vendo aqui, ó, que eu só tenho carbono e hidrogênio. Isso aqui é um hidrocarboneto, galera. Isso aqui é um hidrocarboneto. Beleza? E aqui, ó, eu tenho uma vértice com a carbonila, que é o carbono com a dupla oxigênio, e cada hidrogênio. Isso aqui é um aldeído. Meu aluno, meu querido aprovado, tá na cara que esse cara, 9 e 10, não é isômeros. Até porque é um aldeído e hidrocarboneto, não tem isomeria entre eles. Porque para ter isomeria tem que ter a mesma fórmula molecular, certo? E forma estrutural diferente. Então, 9 e 10 não são nem isômeros. Eles podem não entre si, tá? Mas, por exemplo, por ter dupla aqui, ó, e aqui pode ser isômeros geométricos, tá? E até óptico, né? Se eu tiver algum carbono aqui, eu não vou procurar agora, tá? Porque não foi a pergunta da questão. Então, na verdade, isso aqui é falso. Então, na verdade, é a letra B. Mas por que a B está certa? 7 e 8 são diastereoisômeros. Opa, 7 e 8 são diastereoisômeros. Olha só. Primeiro, isomeria óptica, né? Se eu passar um espelho aqui, esse cara é a imagem especular desse? Não. Mas tem isomeria geométrica. Por quê, Sandro? Eu tenho um carbono aqui, tá vendo? Ó? O que é isomeria geométrica? Isomeria geométrica ela ocorre quando eu tenho carbono com dupla, tá? E o carbono que tem a dupla tem ligantes diferentes, ou seja, os seus ligantes são diferentes. Vamos aqui, carbono 1, carbono 2. O carbono 1 e o carbono 2 podem ter ligantes iguais, bacana. Mas eles não podem ter os mesmos ligantes, ou seja, o carbono 1 não pode estar ligado a dois caras iguais, e nem o carbono 2 pode estar ligado a dois caras iguais. Então, se a gente analisar aqui, ó, esse carbono aqui está ligado a essa estrutura, que é um ácido carboxílico, e o hidrogênio. Esse cara também. Ocorre isomeria aqui espacial? Sim, a isomeria cis e trans. E aqui? Mesma coisa, ó. Beleza? Observe que esse cara, eu vou até apagar aqui para você ver que são grupos diferentes, tá? Para não ficar hidrogênio, hidrogênio. E aqui, ó, tá ligado a carboxila. E aqui também tá ligado a carboxila. E aqui está ligado a hidrogênio. Aqui não tem isomeria, aqui nesse caso aqui não seria isomeria óptica, seria isomeria geométrica. Você passa uma linha imaginária aqui no meio, aí você tem ligantes iguais do mesmo polo. Então você tem aqui isomeria cis. Você passa uma linha imaginária cortando os carbonos que tem a dupla, você tem ligantes iguais em polos diferentes. Então aqui é trans. Mas um não é a imagem especular do outro. Então eles são sim diastereoisômeros. São aqueles caras que têm isomeria óptica, mas um não é a imagem especular do outro. Bacana? Então, aqui é verdadeiro. Aí você podia perguntar, Sandrão, e quando eles são imagem especular do outro, eles são o quê? Enantiômeros. Então, por exemplo, vamos supor aqui, eu tenho um carbono, aí aqui eu tenho um carbono ligado ao H,
Aqui eu tenho um carbono ligado a hidrogênio. Aqui eu tenho um carbono ligado a metil. E aqui eu tenho um carbono ligado a cloro. Se o H ficou feio, deixa eu mudar aqui. Bacana. E aí você coloca ele no espelho, certo? No espelhozinho aqui, ó. E aí o reflexo vai ser o quê? Vai ser, ó, Cl aqui, OH, CH3 e hidrogênio. Observe que essa imagem aqui, ela é a imagem justamente desse objeto. Então eles são enantiômeros. Agora, por que eles têm isomeria óptica, Sandrão? Porque eles têm um carbono assimétrico. O que é um carbono assimétrico? Ele tem os 4 ligantes diferentes, ó. Ele está ligado ao H, hidroxila, hidrogênio, metil e cloro. Beleza? Então ele tem um carbono assimétrico. E esse cara é a imagem especular desse. Então eles são enantiômeros. Quer dizer que espacialmente essas duas moléculas podem existir. Ok? Então a resposta aí da nossa questão de isomeria, letra B. 7ª questão, meu querido fera, meu querido aprovado, uma questão aqui de reações, né? De substituição, reações orgânicas de substituição. Então é o seguinte, as reações de substituição em compostos aromáticos são de grande importância em inúmeros processos industriais, originando produtos para as mais variadas aplicações. Quando o benzeno sofre uma reação de substituição, os grupos ligados ao anel aromático podem ser classificados de acordo com o modo como direcionado nas formas do produto. Direciona a forma do produto, atuando como ortoparadirigentes ou metadirigentes. Alternativa exclusiva dos que atuam como orientadores metadirigente cara, questãozinha, se você assistiu o Macete do Sandrão, você vai lembrar que os metadirigentes são aqueles que têm dupla ou tripla ligação. Ficou feio aqui, né? Dupla ou tripla ligação. Só para a gente lembrar, né? Você tem um anel benzeno, tá? E esse anel benzeno, assista a nossa aula aí na plataforma, tá? E eu tenho aqui eu tenho um radical aqui, e esse radical, ele pode orientar a reação de substituição na posição 1 e 2, no caso na posição 2 em relação a ele, que é a posição orto. Na posição 3 em relação a ele, que é meta. E na posição 4, que é a posição para. Beleza? Orto, meta e para. Então, meta, orto. Bacana? E aí, se você sabe o macete do Sandrão, que os radicais que são metadirigentes, eles possuem ligação dupla ou tripla, você já eliminava o primeiro, porque aqui eu tenho flúor e tenho metil, e metil só tem ligação simples. Eu tenho o iodo, tá? Então esses caras que eu fiz, na verdade aqui o fluiodo, eles são ortoparadirigentes. Aí você tem aqui o grupo amino, que só tem ligação simples, né? O grupo amino é assim, ó. O grupo amino é hidrogênio ligado a nitrogênio ligado a 2 hidrogênios. O O2, o OH, que é o oxigênio ligado a hidrogênio, beleza? E deixa eu aumentar aqui um pouquinho, e o oxigênio ligado a um metil, ou seja, só tem ligação simples, né? Beleza? Então aqui eu tenho a letra D, eu tenho o correto, certo? Porque esses caras todos têm apenas ligação simples. Eu tenho aqui uma carboxila, que é o carbono com a dupla com oxigênio. Eu tenho o grupo ali sulfônico, a dupla e um OH. E eu tenho o cianeto aqui, ó, que tem uma tripla. Então, letra D. Era só saber esse macete, ter assistido essa aula do Sandrão, e você responde essa questão.